Fala pessoal, vamos iniciar mais uma aula do canal Geografia é aqui. Meu nome é Mário Sérgio e hoje eu vou trabalhar com vocês sobre vegetação. Por que nós temos uma diversidade tão grande de tipos de vegetação ao redor do planeta? Isso está relacionado principalmente à variação dos tipos climáticos. Quase que nós temos um tipo de vegetação para cada clima. As plantas elas passam por classificações. Vou citar aqui os 4 principais fatores que são utilizados para a classificação das plantas. O primeiro fator está relacionado com a umidade, ou seja, com relação à umidade, nós temos plantas higrófilas. Plantas higrófilas são plantas adaptadas a ambientes aquáticos, ambientes alagados. Normalmente, o que nós vamos perceber? São plantas que têm como característica fazer grande evapotranspiração. Temos também as plantas hidrófilas. Plantas hidrófilas são plantas também de ambientes de alta umidade, porém com solos que não são alagados. Ou seja, que plantas são essas? Normalmente as plantas que estão em florestas tropicais, ou seja, em áreas que têm uma pluviosidade muito alta. Além das higrófilas e hidrófilas, nós temos também as tropófilas. As tropófilas são plantas adaptadas a climas que têm uma variação muito grande com relação à umidade. Ou seja, nós temos um período com alta umidade, muita pluviosidade e um período de estiagem. Então as plantas são adaptadas a essa variação de umidade ao longo do ano. Temos também as plantas xerófilas. Plantas xerófilas são as plantas adaptadas a ambientes secos. Ou seja, são as plantas características dos desertos, ou seja, climas áridos e também dos climas semi-áridos. Por último, nós vamos ter as plantas halófilas. Plantas halófilas são plantas adaptadas a ambientes salubres. O principal exemplo que nós temos desse tipo de planta no Brasil são as plantas dos manguezais, que estão na faixa litorânea do território brasileiro. Além da classificação com relação à umidade, nós temos também classificação com relação ao tipo de folha. A folha latifoliada é uma folha grande e fina, com pouca espessura. Normalmente elas são encontradas em plantas que estão adaptadas a regiões com alta umidade, ou então áreas que têm grande umidade. O segundo tipo de folha é o que a gente chama de folha coriácea. Coriácea parecendo com couro. Por que isso? Quando você passa a mão sobre essa folha, você sente uma textura parecida com couro. Então é uma folha mais grossa, ela quebra com facilidade pelo fato de ser mais grossa. Normalmente essa folha nós vamos ver uma pelugem, ou em algumas nós encontramos como se fosse uma cera. E isso são adaptações para diminuir a perda de umidade pela evapotranspiração. O terceiro e último tipo de folha são as folhas aciclifoliadas. O que é aciclifoliada? Uma folha em forma de agulha. É característica das plantas das regiões mais frias, ou seja, principalmente os pinheiros. São folhas que resistem a baixas temperaturas. Temos também a classificação com relação à conservação das folhas. Temos as plantas perennifólias, ou seja, que conservam as folhas o ano todo. Além das plantas perennifólias, nós temos também as plantas caducifólias ou com folhas decíduas. O que são isso? As plantas que perdem as folhas no período ou na estação desfavorável. O que seria esse período ou estação desfavorável? Nas regiões mais quentes, normalmente é o período de estiagem, o período que tem baixa umidade, sem chuva. Então as plantas perdem as folhas para diminuir a perda de umidade pela evapotranspiração. Já nos climas frios, lembrem-se lá das regiões temperadas, as plantas que perdem as folhas no outono, por que perdem? Porque o inverno é o período desfavorável, ou seja, elas perdem as folhas para diminuir a perda de umidade também, e para se proteger das temperaturas baixas durante o inverno. Nós temos também as plantas semicaducifólias, são semelhantes às plantas caducifólias. Qual que é a principal diferença entre as duas? A semicaducifólia perde uma parte das folhas, semelhante à caducifólia na estação desfavorável. No Cerrado brasileiro é muito comum nós encontrarmos plantas com essas características. A principal diferença é que não perdem todas as folhas, essas plantas perdem somente uma parte das folhas. E a última classificação que eu vou falar com vocês é com relação ao porte. Então nós vamos ter primeiramente porte arbóreo. O que é arbóreo? Ou seja, árvores. Tem tronco, galhos e folhas. Normalmente se classifica aí com estratos mais elevados, como também estratos mais baixos. O porte arbustivo já são plantas mais baixas, que têm normalmente galhos e algumas chegam até caules. Mas é a classificação de plantas normalmente com tamanhos abaixo de 1,5 m, 1 metro. E o último porte é o porte herbáceo.
são plantas literalmente rasteiras. Boa parte dessas plantas não tem nem caule e nem galhos. Basicamente, há a aparição somente das folhas, fora do solo. Com base nessas classificações, eu vou começar a falar com vocês dos principais biomas, dos principais tipos de vegetação que nós temos no planeta. O primeiro tipo de vegetação que eu vou falar com vocês são as florestas tropicais. As florestas tropicais são as florestas localizadas nas regiões de climas quentes, com muita pluviosidade. Exemplos delas: Floresta do Congo, Mata Atlântica, Floresta Amazônica e outras florestas ao redor do mundo. Então, são áreas que têm florestas normalmente fechadas, com árvores com portes maiores. Temos árvores com portes menores, mas a maior parte da floresta são com portes maiores, muitas lianas, trepadeiras e normalmente áreas que têm uma biodiversidade muito elevada. O segundo tipo de vegetação são as florestas temperadas. Que florestas são essas? Na América do Norte, principalmente na Europa, são os famosos bosques, ou seja, vão estar localizadas em áreas com a umidade mais elevada, normalmente nas bordas dos continentes, e a principal característica delas é perder as folhas durante o período de outono e inverno. Outro tipo de floresta que nós vamos encontrar é a floresta de coníferas, ou também chamada floresta de taiga. Floresta de conífera é uma vegetação quase que homogênea, formada principalmente por pinheiros. Onde ela está localizada? Nas porções de mais alta latitude, ou seja, nas regiões de clima bem frio. Ali a transição entre os climas temperados e os climas polares. Então são regiões, ou seja, um tipo de vegetação que resiste a baixas temperaturas. O quarto tipo de vegetação que eu vou falar com vocês são as savanas. Como que é a característica dessa vegetação? É a vegetação, lembra que eu falei com vocês, de classificação tropófila? Ou seja, é a vegetação adaptada a um período de estiagem e um período de chuva. Essa variação de umidade durante o ano. Então o que nós vamos ter? É muito comum nesse tipo de vegetação nós termos gramíneas, certo? Capim, árvores de porte menor, normalmente com troncos tortuosos, e com raízes profundas, por causa dessa variação de umidade ao longo do ano. Semelhante às savanas, nós vamos ter as estepes. A principal diferença entre essas duas vegetações é a característica climática. As savanas são características de climas tropicais. Já as estepes são encontradas em climas temperados, principalmente climas temperados continentais. As estepes são formadas por vegetação de gramíneas e vegetação xeromórfica também, ou seja, pequenos arbustos, espinhentos e árvores de pequeno porte. Em alguns lugares, as estepes são uma vegetação de transição entre outros tipos de vegetação e a vegetação desértica. A vegetação desértica, como eu já tinha comentado com vocês, é uma vegetação basicamente xeromórfica, ou seja, adaptadas a clima seco, ao clima do deserto. Como que é esse tipo de vegetação? É a vegetação mais rala. Você não vai encontrar no deserto florestas, áreas com vegetação mais densa, mas é uma vegetação mais rala, mais espaçada, formada boa parte das vezes por vegetação de porte pequeno, de pequeno porte, bem espaçada, presença de cactos, cactáceas e um ponto importante. Mesmo sendo deserto, não quer dizer que não tem uma biodiversidade. Tem uma biodiversidade considerável. Falei sobre as estepes, falei sobre as savanas, falei sobre os desertos. Outra vegetação parecida com essas três é a vegetação mediterrânea. Como o próprio nome diz, é a vegetação que se encontra principalmente às margens do mar Mediterrâneo. Nós encontramos manchas dessa vegetação também em algumas áreas da América, da Oceania. Qual a característica dessa vegetação? São formadas por gramíneas de baixo porte, poucas árvores e tem como principal característica ser adaptada ao período de verão seco e o inverno chuvoso. Essas áreas foram ocupadas principalmente na Espanha e na França com a pecuária. Ou seja, restam-se poucas áreas nativas de vegetação mediterrânea hoje no mundo, principalmente por causa da exploração humana. A última vegetação que eu vou trabalhar com vocês são as pradarias. No Brasil, o exemplo mais marcante que nós temos são os pampas gaúchos, que ficam no sul do Brasil, na porção oeste do sul do Brasil, ali próximo à fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Qual a fisionomia dessa vegetação? É formado principalmente por gramíneas e de espaço em espaço nós encontramos algumas árvores. Normalmente são áreas em que nós temos solos de alta qualidade e algumas áreas inclusive alagadas. Velho, não é possível que você assistir essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal,
Não deu um like, nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!